Bom dia, igreja, graça e paz. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu já queria aproveitar esse momento e agradecer ao pastor Rodrigo, sua esposa Samanta, pastor Valdenir, que eu tive o privilégio de conhecê-lo agora pela manhã, a cada um de vocês, pela forma tão carinhosa, amorosa, como vocês nos receberam. Desde quinta-feira, nós tivemos o seminário para os pastores, a gente se sentiu muito bem acolhido por vocês, por esse tempo que temos passado juntos aqui. Então, muito obrigado, Deus possa retribuir a vocês, cada um desse carinho, esse cheiro, que vocês deram em nós. Pastor Rodrigo já disse, a Valquíria está me acompanhando, está ali atrás, ali. Levanta a mão aí, Valquíria, só para o pessoal saber quem é você. Nós somos casados, já vamos completar 37 anos, temos 2 filhos, casados, e que agora, literalmente, nós ficamos com um ninho vazio. Eles moravam em São Paulo, lá perto da gente, um mudou para a Alemanha, para a Holanda, e o mais velho, que tem os 2 filhos, os nossos netos, Júlia e Pedro, mudaram essa semana, na quarta-feira passada, para Belo Horizonte. E ficamos só os 2 lá em São Paulo, chorosos, aquela coisa, um tentando consolar o outro, Mas Deus sabe todas as coisas e louvamos muito a Deus pela família que Ele tem nos dado. Tanto eu quanto a Valquíria crescemos num lar cristão. E desde cedo aprendemos as coisas de Deus, a respeito de Deus, a vida inteira na igreja. E graças a Deus os nossos filhos têm seguido isso também, seguiram isso também. Então a gente louva, a gente é muito agradecido a Deus por isso que Ele tem feito a nós. Muito bem. Uma pergunta para você pensar um pouquinho. Se é que você já não pensou nisso. Qual é o maior desejo do seu coração? Qual é o maior anelo? O que é a sua maior busca? Em qualquer nível. Espiritual, familiar, físico, trabalho. Qual tem sido? Para mim, e desde, se diria, tenra idade, desde a adolescência que eu me lembro disso, eu sempre nutri um desejo muito grande de ser íntimo de Deus, de ter intimidade com Deus. Eu lia muito mais naquele período, até porque o tempo permitia mais. E eu olhava para biografias de homens e mulheres de Deus da história, olhava para a Bíblia, e aquilo aquecia o meu coração, e lá dentro, ainda novo, Senhor, me permita ter uma vida como tais pessoas. Que eu seja reconhecido de Ti, Pai, muito mais como amigo do que servo. E eu confesso aos irmãos que nessa busca, nesse desejo, aconteceram momentos, eu tive momentos assim de céu. Mas muitas vezes eu fui como Adão, abri mão disto. Graças a Deus a gente está vivendo um momento muito especial, muito gostoso. É lógico que o MES tem nos ajudado nisso, nesses últimos 7 anos, porque a gente trata especificamente desse assunto. Como ter uma saúde espiritual saudável. E eu não tenho sombra de dúvida alguma que passa por essa intimidade com Deus. Aí eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 25, no verso 14.
depois de 3 dias falando sem parar, a voz já não é a mesma, né? Quem esteve lá na quinta-feira foram 8 horas, né? E quinta e sexta, tudo bem que quebrou ali na sexta e sábado, quebrou na sexta, mas ontem também, mais de 6 horas ali falando. Mas enfim, Deus vai prover. Salmo 25, verso 14. O salmista Davi diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Essa é a tradução da NVI. Há uma outra tradução que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Ele revelará os segredos do seu coração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Ele vai revelar os segredos do seu coração. Intimidade gera isto. Agora, muitas pessoas olham para esse texto e ficam assim, meio temor, ter medo de Deus. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Nós precisamos entender que temor na Bíblia não é ter medo, se bem que tem essa conotação também, mas não é o caso aqui. Temor é ter respeito, honra, disciplina, obediência. Ou seja, estas pessoas que têm em Deus a sua referência e o buscam, segue, honra, como nós fizemos aqui hoje pela manhã, numa adoração sincera, honesta, verdadeira. A estes, Deus há de revelar os segredos do seu coração. Sabe por quê? Porque é assim que amigos se tratam, amigas se tratam. Nós revelamos, nós compartilhamos com os amigos aquilo que a gente não compartilha com a esposa. Até porque às vezes a gente está falando dela, né? Então, é bom. E vice-versa. Aquela intimidade, principalmente se é uma amizade de longos anos. Aliás, uma outra pergunta aqui: onde estão os seus amigos da sua juventude? Uma vez eu me surpreendi com isso, um amigo muito querido, tinha uns 2 anos que eu não tinha contato. Aí fui procurar saber, liguei no telefone, ninguém atendeu, o telefone que eu tinha dele. Achei o telefone lá do irmão dele. Aí liguei: ô Volney, tudo bem, papai? Tudo bem, pastor, como é que vai? Então, rapaz, eu estou tentando falar com o Valmir e não consigo. Pastor, o senhor não está sabendo, não? E quando vem essa coisa assim, pensei em separação. Não, o Valmir tem 2 anos que está com o Senhor. Ele morreu num acidente assim. Queridos, o chão sumiu. E ele foi me contar a história, as dificuldades que ele passou e tudo mais. Aquilo ali no meu coração, sabe o sentimento que eu tive? Onde você estava quando o seu amigo mais precisou de você. Mas essa intimidade que a amizade permite, produz, Deus quer andar assim conosco. Em João capítulo 15, no verso 15, aquela conversa de Jesus com seus discípulos, da videira, de estar na videira, estar conectado nele. E aí no versículo 15 ele diz assim: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aliás, esse tem que ser o nosso desejo. Nós temos Deus como nosso Senhor, nós temos Jesus como nosso Senhor, somos servos a essa, digamos assim, essa conexão nesse sentido. Mas, meus queridos, nós precisamos avançar nisto, porque o servo só conhece, só sabe até um determinado
estágio da vida familiar. Aquilo que acontece lá dentro dos quartos, o servo não sabe. Trazendo aqui para o nosso contexto, né? Talvez a ajudante que você tenha em casa, alguns empregados na sua fazenda, na empresa, enfim, ou talvez até você como empregado não sabe o que passa na vida do seu patrão. A gente só tem um grau de conhecimento, a gente não avança para a intimidade. É por isso que nas casas, a maioria das casas, os quartos ficam no fundo. Às vezes se constrói até um corredor, que é um espaço relativamente inútil, né? A não ser para circulação, porque os quartos estão lá. E para se criar mais intimidade ainda, inventaram a tal da suíte. Vamos colocar um banheiro aqui dentro, perto, para a gente não ter que sair lá, porque às vezes vai atrapalhar. E Jesus está dizendo, olhando para os seus discípulos, depois de pouco mais de 3 anos, ele pôde dizer para eles: agora, vocês são meus amigos. E daquela turma ali ainda tinha 3 que era mais chegado ainda: Pedro, Tiago e João. Eram mais chegados ainda de Jesus. Nós precisamos transformar, mudar de patamar para com Deus. Mas para isso nós precisamos criar intimidade com Ele. Vou dizer algo para vocês aqui. Não basta simplesmente estar aqui uma vez por semana em celebração, em comunhão junto com os seus irmãos. Isto só não é suficiente. Isso não vai criar intimidade. Querem ver um exemplo disso? Quantos aqui de vocês se conhecem na intimidade? Sem ser, obviamente, os casais. A grande maioria de nós, nas nossas igrejas, principalmente se for uma igreja um pouco maior, sabe, olha, male o nome. Não sabe onde mora, não sabe que filhos tem, como que ele está passando, aonde que ele trabalha. Isso não causa intimidade. Da mesma forma, se você tem um encontro dominical somente com Deus, não vai criar intimidade com Ele. Isso tem que ser no dia a dia. Vamos jogar bola junto, vamos caminhar, vamos andar juntos, vamos comer juntos, enfim. Vamos ter um tempo juntos, como até esse que o pastor Rodrigo está propondo aqui para essa semana. Enfim, criar essa intimidade com Ele. Ser reconhecido como amigo de Deus. Houve um homem na Bíblia que foi reconhecido como amigo de Deus. Quem é esse homem? Hã? Quem, né? Abraão, né? É reconhecido como amigo de Deus. Agora, interessante que existem 3 textos somente em toda a Bíblia que faz referência a Abraão como amigo de Deus. E nas 3 referências, a apresentação é diferente. O primeiro deles, Tiago 2,23, pode abrir sua Bíblia lá. Tiago 2,23. Se tiver uma caneta, pode até marcar. É o capítulo onde Tiago está falando sobre fé e boas obras. E aí no verso 23, ele diz assim, preste atenção. Tiago, que a gente fala, é uma carta, uma epístola. Tiago escreveu essa carta endereçada a um grupo de pessoas. Os judeus crentes que viviam espalhados. E ele escrevendo essa carta, ele diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então Tiago enviou a carta para esse pessoal, e no meio dessa carta, naquilo que ele está dizendo, ele faz uma referência a Abraão, e diz, olha, mais uma informação, ele foi chamado amigo de Deus. Uma informação de terceiros,
que você poderia ler no jornal, numa revista, na internet. A outra referência está em 2 Crônicas 20, verso 7. 2 Crônicas 20, verso 7. Aqui há um reconhecimento num diálogo. Israel está passando por um momento de guerra, e o rei Josafá, antes de sair em guerra, ele decide consultar o Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor, pedir a ajuda do Senhor e como ele deveria lidar com aquela situação. E aí, nessa oração, Josafá, no verso 7, então, diz assim: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Já mudou, perceberam? Agora a conversa, de repente, eu escrevo uma carta para o pastor Rodrigo, e na carta eu cito, espero não cometer uma descrição, mas eu falo assim, ó, o Matias, teu amigo. Note que Deus ouve isso da palavra do rei Josafá, e ele aquece, ele aceita, e conforme quem cala consente. Ele não retruca, ele poderia dizer, falar, que isso? Abraão, meu amigo, você é doido? Aquele mentiroso? Aquele que desconfia? Aquele que não me obedece? Que isso? Isso é conversa para boi dormir, isso é fake news. Deus poderia falar assim, mas não, Deus não retruca, Deus aceita. Por quê? Porque em Isaías 41, verso 8, e aqui é muito marcante isso aqui, o próprio Deus reconhece que Abraão é seu amigo. Isaías 41, verso 8. É Deus que está falando agora. E ele diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, o quê? Meu amigo. Isso aqui é fantástico, porque Deus se refere a Abraão como seu amigo. Sim, o que Tiago falou é verdade, o que Josafá falou é verdade, e eu afirmo, ele é meu amigo. Apesar de todas as suas imperfeições, das suas falhas, como Davi, que era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. O fato de Abraão ser amigo de Deus não implicava ou denotava de que ele era perfeito. Ele não era perfeito, apenas perdoado. Como você não é perfeito, como eu não sou perfeito, somos apenas perdoados. Deus nos reconhece perfeitos através de Cristo, a justiça de Cristo em nós. Mas houve um momento nessa caminhada de Abraão com Deus, onde Deus revelou os segredos do seu coração para aquele homem, porque a intimidade entre os dois era tão grande, a amizade era tão grande, que ele poderia fazer isto. E quando a gente lê toda a história de Abraão, é para tirar o chapéu mesmo. Eu duvido que aqui tem alguém que fizesse o que Abraão fez. De bom, né? De ruim a gente faz direto. Né? Mas, imagina você sair porque Deus me chamou com uma promessa, olha, da sua geração vai ter filho, a descendente como a estrela do mar, enfim, tudo aquilo lá que a gente conhece. Uma amizade fantástica entre os deuses. Eu fico imaginando, e aqui, mude isso aqui. Você, porém, ó Umuarama, meu servo, Igreja Batista Betel, a quem escolhi, vocês,
descendentes de Jesus, que passaram a fazer parte da família de Deus, você, meu amigo. Imaginou isso, pastor? Deus se referindo a nós como amigos. Há um outro personagem na Bíblia que, cada vez que eu estudo mais a respeito dele e tudo mais me inspira. A gente sabe muito pouco a respeito dele, mas o que a gente sabe dele é suficiente para mudar na nossa vida. Um homem chamado Enoque. Enoque é conhecido como aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si, como aquele que não enfrentou a morte. Mas a gente precisa ser mais curioso em relação a isso, a pesquisar mais e ver o que mais nós podemos extrair da vida, porque parece assim que Enoque é aquele cara inalcançável. Será que é assim mesmo? Primeira coisa, Enoque foi reconhecido pelos seus vizinhos e parentes como alguém que merecia a amizade, a intimidade de Deus. Em Hebreus 11, os versos 5 e 6. Hebreus 11 é aquele capítulo dos heróis da fé. Aliás, tem lá, falando, vários outros, fala assim mesmo, existiram ainda vários homens e mulheres que não dá para ter aqui, homens dos quais o mundo não era digno. E tem uns aí que a gente está doidinho para ficar livre deles. O verso 5 e 6 diz assim, que pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. As pessoas que conheciam Enoque, a sua família, olhavam para ele e diziam, ali vai um santo de Deus, um amigo de Deus. E o verso 6, que muitas vezes a gente tira do contexto, mas faz parte desse parágrafo aqui, referente a Enoque, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Meus queridos, o seu amigo, a sua amiga, pode traí-lo, traí-la. Deus não. A gente é que trai Deus, a gente é que é infiel, a gente é que renega. Mas Deus não, Deus é fiel, continua conosco. Apesar das nossas falhas, da gente virar o rosto, de não o buscar. Agora, para a gente saber um pouco mais a respeito desse personagem de Enoque, a gente precisa ir em Gênesis, capítulo 5. É a primeira referência a respeito dele, a partir do verso 18. Esse capítulo 5 vai falar da genealogia dos descendentes de Adão. Depois você pega ali, uns nomes bonitos, né? A irmã que está grávida, de repente pode até pegar um nome lá, né? Pode colocar, escolher, tem uns nomes bacanas, né? Um Jared da vida, olha que nome bonito, né? Mas tem ali a descendência de Adão, até chegar em Enoque, no verso 18, que diz assim, que aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Jared, então, é o pai de Enoque. Não sabemos o nome da mãe. Depois que ele gerou Enoque, Jared viveu 800 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos. E morreu. Ainda tinha que morrer uma hora, né? Aí, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Mais para baixo você vai ler de Matusalém, que foi o homem que mais viveu
na face da terra, quase 1000 anos. Mas também morreu. Aliás, detalhe, se você ler toda a história, você vai perceber que Matusalém morreu no dilúvio. Aquele filme, o Noé, lembram dele? Que muitos falavam assim, não é, né? Uma história meio, né? Você percebe que o Noé, ele vai consultar um velho que era o Matusalém. Lembra lá que ele vai se aconselhar? Olha, eu estou ouvindo uma voz aí, não sei se é Deus e tal, aquela coisa toda, né? Então, todo o texto nos dá a entender, você pegando ali, fazendo a cronologia, que Matusalém tenha morrido durante o dilúvio. Então, aqui, depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que lindo isso. Morreu adolescente, 365 anos. O povo lá tudo vivia 900 e tanto, né? Morreu não, né? Foi arrebatado, viveu sobre a face da terra 365 anos. Agora, o que nos chama a atenção é que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Esse andar com Deus é um estilo de vida. Paulo vai falar sobre isso várias vezes em Filipenses e Efésios. O andar com Deus é ter um estilo de vida contínuo com Deus, progredir nesse sentido. E olha o longo tempo que Enoque fez isso com Deus, que intimidade que ele tinha com Deus, a tal ponto, e aí os teólogos, os estudiosos, né, têm ali as suas posições, mas a mais aceita é que Deus, já vislumbrando o que vai acontecer no capítulo 6 de Gênesis, a maldade do ser humano, Deus, não, eu não vou deixar você passar por isso, Enoque. Eu te amo muito, eu sou muito seu amigo. Cara, o que está vindo pela frente aí é terrível. E Deus abreviou o tempo de Enoque sobre a terra para trazê-lo para si. Olha que amor, que fidelidade, que amizade, que intimidade entre os dois. Um belo dia, Enoque vai saindo, finalzinho da tarde, o sol mais brando, ele vira para a esposa, bem, estou saindo, vou andar com Deus. Como ele fazia todos os dias. A sua esposa ainda até vira assim, fala, olha, fala para Deus que eu estou mandando um abraço para ele. E Enoque fez como ele sempre saía dali, ia orando, conversando com Deus, né, aquela coisa toda, e de repente, some. Deus o tomou para si. Agora, eu olho essa história e eu fico me perguntando como foi, o que levou Enoque a se decidir, a tomar essa decisão de andar com Deus. Quando a gente vê o histórico daquela descendência, o meio do povo, era um povo corrupto, iníquo. Mas Enoque, por alguma razão, ele diz, eu não quero ser como os meus parentes, eu não quero andar como eles andam, se portar como eles se portam. E ele toma a decisão por Deus, de buscar Deus, de ser amigo de Deus, mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Eu fico me questionando, como? Por que ele tomou essa decisão? E aí o seguinte, o que eu vou contar aqui agora, não está na Bíblia, mas podia estar. A Bíblia não trata ali, né, das entrelinhas, dos pormenores, né, dos detalhes ali. Mas eu fico imaginando o Enoquezinho, garotinho, pequenininho. O pai dele, o Jared, chega lá e fala assim, bem, prepara as crianças, os meninos, faz a mala, que nós vamos para a fazenda do nosso tataravô Adão. Como?
Sim, Adão era vivo. Se você pegar toda a cronologia, Enoque nasceu no ano 625 de Adão, que é Marco 0. Adão viveu 930 anos. A convivência dos dois, de Enoque e Adão, eles foram contemporâneos por 305 anos. Então eu tenho para mim, que Jared chega e faz isso, essa proposta, vamos passar o feriado, o final de semana, vamos sair de férias, vamos lá na casa do nosso tataravô Adão. E o Enoquezinho ouve isto, e ele já sai correndo, vai para o seu quarto, prepara, pega suas coisinhas ali, joga dentro de uma mochila, ele é o primeiro a estar pronto, porque ele amava ir na casa do seu tataravô Adão, de ouvir as histórias que o seu avô contava. E eles saem em viagem e vão para lá. Quando chegam, aquela recepção calorosa, desce Adão, Eva, outras pessoas que estavam por ali e tal, e aí o Enoquezinho já sai correndo em direção ao avô, abraça a perna do avô, vô, conta aquela história para mim de novo. Aqui tem algo interessante, uma lição para nós. A gente não tem paciência para ouvir os mais velhos, os idosos, os velhos. A família, muito menos. Está sentado à mesa comendo, aí aquele pai mais idoso, ou aquele avô, começa a contar aquela história. Porque quando tinha fazenda, a gente... Pai, de novo isso, pai? Vira o disco, ninguém aguenta mais ficar ouvindo essas histórias do Senhor. Não é verdade? Infelizmente. Quem que gosta de ouvir os avós? Os netos. Amam aquelas histórias. Então o Enoquezinho corre e abraça as pernas do avô. Vô, conta aquela história de novo para mim, de quando o senhor andava com Deus. E o Adão, já ali, bem idoso, cabelo, já ralo, todo enrugado, a vista embaçada, já não enxergando mais direito, pega a mãozinha do seu netinho e sai andando com ele, senta numa cadeira, coloca o seu netinho no seu colo, o netinho fica ali fazendo um cafuné nele ainda. Vai, vô, conta, vô. E o Adão começa a contar: meu netinho, quando Deus me criou, Ele já tinha criado todo mundo. Ele criou aquilo para mim. Eu ficava ali, eu estava sozinho ainda lá no jardim que Ele havia criado para nós. Ele me pediu para cuidar ali do jardim. E sabe, teve uma época, passado algum tempo, que eu percebi que me faltava uma coisa. Eu olhava lá para os bichinhos, tinha sempre o parzinho, o casalzinho, o leão com a leoa, jacaré com a jacarô, né? Como é que é feminino de jacaré? Enfim, estava ali, o macaco com a macaca. Aliás, teve uma vez, inclusive, eu cheguei assim perto do lago, estava olhando o meu rosto ali, era bem diferente. Eu estava ali, de repente eu olho para o lado, tinha uma macaca do lado. Bem, você é parecida, mas não é igual, coisa assim. Mas houve um dia que Deus me fez adormecer. Eu dormi, Enoquezinho, muito forte. E quando eu acordei, a sua avó, Eva, estava do meu lado. Uau! A mulher mais linda do mundo estava ali do meu lado. Era a única, Mas, aliás, eu não tenho dúvida alguma. Você tem? Eu vi um pregador uma vez falando assim: aqui Eva era igual a Carla Pérez. Não, muito mais. Então ele falando, contando essa história para ele. E os tempos maravilhosos, bonitos, passados junto, Adão e Eva ali no jardim e tudo mais, aquela coisa toda. Aí no momento ele vira e fala assim: Enoquezinho, o mais gostoso, o melhor de tudo isto, era que Deus vinha todos os dias, à tarde, para conversar comigo. E nós saímos pelo jardim, conversando. Ele me revelando as coisas, dia a dia, como as coisas estariam acontecendo.
Aquilo para mim era o melhor momento. Eu ansiava para chegar esse momento para estar com Deus. Enoquezinho, teve um dia que Deus virou para mim e falou assim: olha, amanhã nós vamos nos encontrar nesse mesmo horário aqui. Tem uma coisa que eu quero mostrar para você. E naquele dia, como demorou para chegar aquele dia, Enoquezinho. Mas Deus veio. Deus veio, me pegou pela mão, nós saímos andando pelo jardim, subimos uma colina, um morro, e nos assentamos numa pedra. Lá em cima, aquele vale imenso lá embaixo. Nós nos assentamos ali, e nós ficamos até com as pernas assim, balançando no ar. E quando Adão percebe, é uma movimentação do seu colo, e está lá o Enoquezinho balançando as perninhas dele também. E a gente ficou ali conversando, aquela coisa belíssima. Num determinado momento, Deus disse assim: Adão, olha lá para o oeste, perceba. E o Adão disse para o seu neto: Enoquezinho, eu tive a visão mais bonita que eu já tinha visto sobre a face da terra. Deus me mostrou o sol se escondendo atrás das montanhas. E Deus disse que isso se chama pôr do sol. Todos os dias isso acontece. Já estava escurecendo, Enoquezinho. A gente precisava voltar, e Deus virou para mim e disse assim: amanhã eu quero marcar aqui nesse local com você mais cedo, antes de clarear, que eu tenho algo também para mostrar para você. Nós descemos dali, nos despedimos, e eu voltei para me encontrar com a sua avó. Nisso Adão fica um pouco mais sério, uma lágrima escorre pelo canto do seu olho, e ele diz para o seu netinho: isso nunca mais aconteceu. Eu não voltei lá, porque quando eu cheguei e me encontrei com a sua avó, nós decidimos desobedecer Deus. Deus havia dito para não comer de um fruto, e nós comemos. Eu não fui me encontrar com Deus no dia seguinte. Como eu sabia que Deus viria me procurar naquele dia, eu e sua avó nos escondemos. Eu lembro de ter ouvido Deus chamando: Adão, Adão, onde você está? Você não foi no nosso encontro. Fiquei lá te esperando. Enoquezinho vê o seu avô falar isso. Lá dentro do seu coraçãozinho, ele decide: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu avô, Adão. Eu quero andar com Deus todos os dias. Mas aquilo de desobedecer Deus, de não encontrar com Deus, isso eu não quero fazer, não. Meus queridos, a verdade é que Deus continua lá, esperando você, eu. O que nós vamos dizer para Ele? Vamos continuar sendo conhecido, servo, ou vamos evoluir nessa categoria para sermos amigos? Lembram quando Jesus ressurge? A primeira pessoa que chegou lá foi Maria Madalena. Ela corre e vê, não vê Jesus, o anjo: quem você procura? Aí ela vira e olha e vê um homem, uma pessoa, e ela não reconhece que é Jesus.
Ela pensa que é o jardineiro, a pessoa que cuidava dali. E ela fala: me diz onde você colocou o meu Senhor, que eu vou buscar. E quando Jesus a chama, da forma que só ele a chamava, ela reconhece que era ele. Ela corre em direção a ele, o abraça os seus pés, suas pernas, tipo assim: eu não deixo o Senhor sair de perto de mim mais. Ela só solta quando Jesus diz: olha, me larga, me deixa, eu preciso subir para o Pai. Vai agora avisar aos discípulos que eu estou subindo para o meu Pai, o Pai de vocês, o meu Deus, o Deus de vocês. Quando ela encontra os discípulos, o que ela diz? Eu vi o Senhor. Como a gente abre mão disso? Troco de quê? Prazeres passageiros, terrenos. E a grande maioria de nós tem vivido uma vida miserável, de pobreza, em cima de um poço de petróleo. Eu gostaria que você saísse daqui hoje com isso na sua mente. Deus está lá te esperando. Aonde é a sua montanha? Pode ser o seu quarto, pode ser aqui durante a semana, o seu momento a sós. Como Deus fala: entra em secreto, e teu Pai que está em secreto vai ouvir você. Curva sua cabeça, vamos orar. E antes de orar, eu queria deixar que você orasse, que você se conectasse em Deus, abrisse o seu coração para Ele. Talvez você tenha que pedir perdão para Ele pela sua negligência, porque você o tem trocado por qualquer coisa deste mundo. Uma partida de futebol é mais importante, um almoço com amigos é mais importante, o trabalho é mais importante, a família é mais importante, tudo tem sido mais importante do que Deus. A verdade é que você prioriza, nós priorizamos aquilo que a gente valoriza. Se eu não valorizo, se você não valoriza estar com Deus, a gente não encontrará tempo para Ele. Então abra o seu coração para Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero fazer de Ti, não somente o meu Senhor, meu Pai, mas meu amigo. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz. Obrigado por essas narrativas, essas biografias, ó Deus, que nos desafiam, que quebrantam o nosso coração, mas que também nos inspiram. Que a gente possa ouvir da Tua boca, da boca do Teu Filho Jesus, já nos chamo servo, mas amigos. Senhor, que nos permita que a gente tenha uma sensibilidade espiritual tal, que a gente reconheça os segredos do Teu coração, a Tua aliança, Pai. Nós nos encontramos aqui nesta manhã, Deus, resolutos, tomando uma decisão,
nos convertendo em direção a Ti mesmo, a buscar o Senhor com intensidade. Nós não queremos deixar passar o melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a concretizar, a afirmar, a realizar o desejo do nosso coração. Obrigado por tudo, pois nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.